Olá para você que está nos acompanhando, estamos ao vivo da redação do site Lance CA, trazendo mais informações para você, agora com o Setembro Amarelo, né? As principais causas, também o que significa, trazer um pouquinho dos dados históricos do Setembro Amarelo, mais uma vez com a nossa colunista, né, do Você em Foco, a Aline Bedin. Aline, seja muito bem-vinda, uma satisfação te receber aqui mais uma vez, principalmente, né, falando de temas tão importantes como o Setembro Amarelo. Boa tarde. Boa tarde, Samara. Obrigada pela oportunidade mais uma vez, né? E sim, é um assunto muito importante que a gente precisa falar. Por mais que pareça ser um assunto um pouco pesado, mas eu gosto de fazer uma analogia, uma comparação de que falar de suicídio não é falar sobre morte, né? Mas sim é falar sobre vida, porque a partir do momento que a gente fala, que a gente se informa, a gente tem a opção ou a chance de salvar uma vida. Então, por isso eu gosto de pensar que é falar sobre vida. Muito bem. Lembrando para você que está nos acompanhando, a Aline é a nossa colunista aqui no site, então toda quarta-feira tem coluna e agora a gente está fazendo também, né, contentando todos os tipos de público, né, Aline? Uma vez a gente faz uma matéria escrita e as outras também a gente traz a Aline aqui na redação para a gente também contentar o pessoal que gosta do vídeo também. Aline, como a gente comentava antes, a gente fala sobre Setembro Amarelo, parece uma frase tão bonita, o pessoal também enche as redes sociais com mensagens de ajuda, mas como a gente comentava, é uma pauta pesada mesmo para a gente discutir, né? O que seria o Setembro Amarelo para o pessoal que está em casa e não sabe o conceito deste mês e dessa prevenção que ele traz? Então, o conceito do Setembro Amarelo é sobre a prevenção ao suicídio, né? E também para você entender formas de como evitar suicídios, né? A gente precisa lembrar que 90% dos suicídios eles podem ser evitados. Mas, para você conseguir evitar um suicídio, você precisa de informação. E a ideia do Setembro Amarelo é trazer essas informações. O que eu chamo a atenção nesse caso é que no Setembro Amarelo todo mundo fala sobre esse tema, né? E no resto do ano ninguém mais fala nada. Só que as vidas são importantes o ano todo, não apenas em setembro. Então, o que eu chamo a atenção é para que essa pauta ela continue sendo abordada durante o ano todo, né? Porque é um assunto importante, é algo que a gente precisa de informação. Essa campanha, ela começou nos Estados Unidos após a morte de um jovem, né? Ele tinha 17 anos e no velório, né? Após o suicídio dele, e no velório dele havia uma cesta com alguns cartões onde estava escrito a seguinte frase: se você precisar, peça ajuda. E esses cartões acabaram chegando sim para pessoas que precisavam de ajuda, acabaram tendo o efeito desejado. E aí, a partir disso, surgiu a campanha. E o porquê do amarelo, que às vezes é uma curiosidade, né? Esse jovem, ele havia restaurado um Mustang e ele pintou esse Mustang de amarelo. Então, em homenagem a ele, a cor é amarelo, a cor é Setembro Amarelo, né? No Brasil, essa campanha iniciou em 2014, sendo uma iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina. É em 2014, então, que ela veio para o Brasil e que ela se popularizou para cá. E aí o pessoal também tem várias entidades que realizam programas, promoções e também lembram esse tema, né? Importante destacar que o Setembro é amarelo, mas que todo ano poderia ser também para a prevenção do suicídio. Sim, com certeza. Como eu disse, né? É um tema muito importante e as vidas, elas importam não apenas em setembro. Né? Por isso que eu acredito que seria uma pauta para ser tratada o ano inteiro e não simplesmente só agora. Pois é, muito bem. O conteúdo é bem pesado e as nossas perguntas também, né? O próximo questionamento seria o que leva uma pessoa a cometer suicídio? Uma pauta muito, muito pesada mesmo a gente falar sobre isso, né? Ela dá algum sinal? Tem como perceber que uma pessoa está prestes a cometer suicídio, a tirar a própria vida? Sim. Então, o que leva uma pessoa a cometer suicídio, né? Eu acho que a primeira coisa que vem à cabeça quando a gente ouve falar que alguém tirou a própria vida é por que a pessoa fez isso. E aí depois, né, que a pessoa morreu, a família acaba percebendo algumas coisas que a pessoa fez antes e que sim, estavam denotando, ela fez isso sim porque ela ia se matar, né? Agora, o suicídio a gente precisa lembrar que ele nunca vai ter uma única causa. Então a gente ouve falar, o fulano se matou porque brigou com a namorada. O ciclano se matou porque tinha muitas dívidas. Não que isso não seja uma motivação, né? Pode ser sim. Mas eu costumo dizer que isso é apenas a gota d'água de um sofrimento que já vem de muito tempo, né?
Então a pessoa já está há muito tempo ali num sofrimento terrível e por isso ela acaba fazendo isso, né? Então o que normalmente vai estar presente num caso de suicídio é muito sofrimento e também desesperança, né? Você não enxergar um futuro melhor, você não conseguir ter uma esperança realmente de que as coisas vão mudar, de que as coisas vão melhorar. Isso também é algo que acaba contribuindo bastante, né? A questão dos sinais também, sim, as pessoas dão alguns sinais antes de cometer suicídio, né? Então a gente precisa prestar atenção, por exemplo, quando as pessoas falam: eu não aguento mais viver desse jeito. Mas se pelo menos me acontecesse alguma coisa e eu morresse, se Deus me levasse, né? São alguns dos sinais que a pessoa pode apresentar. A pessoa avisa, então. Isso, então são algumas falas que, olha, já dá para acender um alerta aí, né? Porque a pessoa, por mais que ela esteja falando, eu não aguento mais essa vida, e você acredite que é da boca para fora, pode não ser, né? Então, isso é um sinal, assim, mais evidente, né? E aí, tem algumas coisas mais sutis também. Então, por exemplo, a pessoa, ela divide a herança, por exemplo, né? Ela fala para a família sobre todas as contas em aberto que tem. Ela avisa sobre o dinheiro que tem no banco. É como se ela quisesse deixar tudo arrumadinho, né? Antes de partir. Olha então, só. são coisas que é necessário prestar atenção, né? Outra situação, a pessoa não costuma ligar para ninguém. Aí, de repente, do nada, ela liga para o pai, ela liga para os irmãos, ela liga para os filhos. E a conversa parece ter um tom de despedida, né? Então, isso também acaba sendo um sinal sutil, mas isso também pode ser um sinal. Na questão, o suicídio, a principal causa dele é a depressão, né? 90% dos suicídios, eles estão ligados a algum tipo de transtorno mental. Dentre esses transtornos mentais, a depressão é o principal deles. Então, o indivíduo que está depressivo, ele pode, antes de cometer suicídio, apresentar uma melhora. Nos seus sintomas pode parecer que ele está melhorando. Por quê? Porque ele planeja o que ele quer fazer, né? Então, a partir do momento que ele decide que vai se matar, ele precisa de um tempo para organizar, né, o que ele vai fazer. E aí, a partir disso, ele tem um senso de finitude do sofrimento. Vai acabar. Exatamente. Então, eu só preciso sofrer mais uns dias. Então, o sofrimento diminui. E aí, acaba que as pessoas, né, a família acha que a pessoa está melhorando. E, na verdade, ela acaba se matando, né? Já foi a gota d'água também. O corpo já transbordou, Sim. já tá se encaminhando para o fim. Exatamente. 90% são ligados à depressão. Sempre tem algum transtorno ligado a isso. 90% é ligado a algum transtorno mental. Então, pode ser a esquizofrenia é muito presente também, o transtorno de personalidade borderline também, o transtorno afetivo bipolar também é algo que tem um índice alto de suicídios, mas a depressão é a campeã. A pessoa não vai estar normal vivendo a vida dela e vai pensar no suicídio. Como a gente comentava antes, não é porque eu tô tocando no assunto contigo que você vai pensar nesse caso. Isso. Esse é um dos mitos, né? Que existe muito acerca do suicídio, que se eu perguntar para a pessoa, ela vai se matar. Não, se ela não tem essa ideia, não é porque ela não vai pensar, pois é, até que é uma boa ideia, né? Não acontece dessa forma, né? Então, vejo que não tem o problema de perguntar, muito pelo contrário. A partir do momento que você pergunta para a pessoa se ela está pensando em suicídio, às vezes ela vai se sentir aberta para falar, né? Para te contar o que está passando e para pedir ajuda, né? Ligado a isso também, a essa questão de falar ou não falar, né? De perguntar ou não perguntar, às vezes a pessoa até pensa em perguntar, mas ela fica, tá, e se a pessoa disser que sim? Como é que eu vou resolver, né? Então, a dica que eu tenho nesse caso é de, se você perguntar para alguma pessoa e ela disser que sim, se proponha a ouvir o que essa pessoa tem a dizer. Mas assim, não é simplesmente ouvir, é ouvir sem julgamento. Aquela pessoa está sofrendo muito, né? E por mais que para ti o sofrimento pareça pequeno, é o sofrimento dela e para ela está muito grande. Então, ouvir sem julgamento e se propor, né? Se colocar à disposição para buscar uma ajuda especializada, uma ajuda profissional,
para isso, né? Porque principalmente a pessoa está pensando em tirar a própria vida, né? A gente estava falando que o suicídio seria tipo uma espécie de cura. Eu vou me curar. A partir desse momento... Como eu te dizia, né? Existe uma distorção na forma como a pessoa percebe o suicídio, né? Quando a pessoa está num nível de sofrimento muito grande, ela acaba meio que vendo o suicídio como uma saída. Só que ela vê o suicídio como uma saída para o sofrimento e não como uma saída da vida. Então, isso eu pude constatar isso na minha pesquisa de TCC da faculdade, né, onde eu entrevistei algumas psicólogas aqui do município sobre esse tema, né? E o que mais me chamou a atenção foi que elas disseram que, né, alguns pacientes que elas atenderam, elas diziam, eu achava que eu não ia morrer. Meu Deus, não estava associado. Não, porque o sofrimento é tão grande e isso acaba distorcendo tanto a situação que a pessoa não tem esse entendimento. Por isso que eu não concordo quando as pessoas dizem, porque é corajoso, porque é covarde. Não, não é corajoso e nem covarde, está sofrendo. Está em muito sofrimento. E também não é uma decisão. Ele quis, ele decidiu. Eu vejo que não tem como você decidir por uma coisa que você nem tem a noção exata do que vai acontecer. Né? Então, se você nem sabe não, mas se você não se dá conta de que o suicídio vai te matar, como é que você vai conseguir escolher alguma coisa? É uma consequência que não está pensada, né? Uma ação e uma reação. Exato. Então, claro, deixando bem claro, não é que a pessoa não sabe que vai morrer, mas existe essa distorção, né, de que parece que não vai acontecer, que vai acabar só o sofrimento. Uma pauta extremamente pesada, né? Mas super válida para o pessoal que está nos acompanhando, porque eu até anotei aqui, é importante para a gente saber, para a gente também, quando que é a nossa gota d'água, quando a gente está passando por um problema que a gente não consegue mais lidar com ele, mas para a gente dar aquele olhar especial para o nosso colega que trabalha junto com nós, para nossa mãe, para o nosso pai, para os nossos familiares também, para a gente também aprender esses sinais e saber se eles estão passando por algum problema, que a gente pode evitar, né? A gente estava comentando que a maioria pode ser evitado. 90% dos casos podem ser evitados, conhecendo os sinais, né? Por isso precisa de informação. Então eu volto a dizer, falar de suicídio não é falar sobre morte, é falar sobre vida, é falar sobre evitar essas mortes, né? Então, por isso que eu acho que é um tema extremamente importante. Com certeza. Aline, tem mais alguns mitos que a gente pode falar sobre o Setembro Amarelo que o pessoal ainda tem falado na internet ou tem falado também aí pelas redes sociais, que a gente ouve falar muito ainda hoje em dia? Sim, então, um deles é o que quem ameaça não faz, né? Ou então, tá falando que vai fazer porque quer chamar atenção, porque é uma tentativa de manipulação. Eu não discordo, né, que pode ser uma tentativa de manipulação, mas é uma tentativa, além da manipulação, é uma tentativa de pedir ajuda, né? E assim, você pagaria para ver se é manipulação ou não? Meu Deus. Né? Então, independente de você achar que é uma tentativa de manipulação, né? Não dá para pagar para ver. Outra situação, quem ameaça não faz. A maioria das pessoas que cometem suicídio dão sinais. Então, como é que quem ameaça não faz? Ela está pedindo ajuda. É isso que a gente precisa lembrar. Muito antes de julgar, de dizer, tá só querendo chamar atenção, não vai fazer porque está falando, muito antes disso a gente precisa lembrar que se essa pessoa está falando algo nesse sentido, é porque ela está pedindo ajuda. É um dos sinais que a gente pode identificar e depois não ficar juntando um quebra-cabeça que já não volta mais ninguém. Isso, exatamente. Outra coisa bem importante, né, que acaba ficando dentro dessa questão dos mitos, é que o meu familiar, o meu amigo, o meu conhecido não faria isso, o fulano não faria isso. Então, às vezes, a pessoa até percebe algum sinal, mas imediatamente ela leva para a mente, não, a pessoa não faria isso, não teria coragem de fazer isso. Mas a verdade é que a gente não tem como saber, né? A pessoa pode fazer e a gente não sabe. Então, qualquer evidência, qualquer sinal, é interessante que a gente investigue, porque assim, no meu ver, é muito melhor você investigar e não ser nada do que você deixar passar e ser. Com certeza. Né? É importante a ajuda de um psicólogo, é importante a pessoa saber a hora de pedir ajuda ou talvez de um próprio familiar identificar e acionar ajuda. Sim. Bandeira vermelha, precisamos de ajuda por aqui. Sim, precisa do auxílio de um profissional, né? Não tem como
fazer isso sem auxílio de um profissional, né? Então, o psicólogo de novo, às vezes, o psicólogo vai avaliar se é necessário encaminhar para psiquiatra, né? Se precisa utilizar medicação, porque assim, existem várias doenças, vários transtornos que estão associados. Então, muitas vezes precisa tratar a causa também, né? E muitas vezes precisa de medicação para isso, para conseguir fazer um trabalho para que realmente dê certo. Muito bem. Antes a gente comentava e surgiu o questionamento, uma pessoa que tentou cometer suicídio, ela pode voltar a ter uma vida normal? Sim, né? Fazendo um tratamento correto, enfim, né? Pode ficar bem tranquilo. Porém, o maior fator de risco para o suicídio é já ter uma tentativa anterior. Isso né? já deixa um alerta também. Exato, porque o que acontece? Não é do dia para a noite que a pessoa pensa que vai se matar. É como se fosse um aparecimento gradual. Então, a pessoa ela começa a ter as ideias de morte, que é o que eu falei antes lá. Ai, se Deus me levasse, seria bom. Se pelo menos eu sofresse um acidente e ficasse os dias no hospital, eu podia descansar dessa vida. Né? Então, a ideação suicida ela começa a aparecer assim, aos poucos. Então, no início, a ideia de morrer, ela assusta. Depois, mas se Deus me levasse, não seria ruim. Aí, depois disso, a pessoa ela acaba começando a pensar que ela pode fazer alguma coisa para ajudar Deus a fazer alguma coisa. Né? E aí, ela começa a planejar, começa a fazer, e aí vem o suicídio ou então a tentativa. Então, a pessoa que já teve uma tentativa, ela já passou por todo esse caminho. Ela já está pensando há muito tempo. Exatamente, ela já percorreu todo esse caminho, então ela já está aqui no finzinho. Para ter uma nova tentativa é muito mais fácil. Já está tudo organizado, no caso. Exato, já está tudo organizado. Difícil esse assunto, né, Aline? Sim, mas como eu disse antes, eu vou repetir de novo, mais uma vez. Não é que eu gosto de falar sobre isso porque eu sei que isso pode ajudar alguém. Porque eu sei que isso pode preservar uma vida. Então, por mais que seja um assunto pesado, eu gosto de pensar pelo outro lado. A importância de falar sobre o Setembro Amarelo, não somente no setembro, mas em todo ano, né, Aline? Exato. Muito bem, deixa um momento para contribuições. Acho que a gente já conseguiu explicar bastante do que é o Setembro Verde, né? Trazer um pouquinho de o que ele é, como surgiu, o que leva uma pessoa também a cometer suicídio, alguns dos sinais, os principais mitos também sobre isso. Depois, daqui a pouquinho, também vai estar na sua página da coluna. Deixa um momento para contribuições, né? O que a gente não conseguiu falar, o espaço é todo seu. Só gostaria de comentar, né, a questão dos números. Que talvez, né, às vezes a gente não dá muita importância porque é uma tragédia silenciosa, né? Se a gente for pensar em números na questão mundial, a cada 40 segundos uma pessoa se mata. Então imagina durante a nossa entrevista aqui quantas pessoas se foram, né? Se a gente for falar em âmbito nacional, diariamente são 32 pessoas. Só que é cada uma num canto do país. Então isso passa despercebido. É o mesmo que se um micro-ônibus e um carro de passeio tivessem um acidente e todas as pessoas morressem todos os dias, né? E se fosse um acidente, seria uma tragédia que teria repercussão, né? Sendo suicídio, cada família sofrendo sozinha, não tem repercussão. Não tem. Né? E é uma tragédia silenciosa, por isso que também a gente precisa falar sobre isso, para a gente tentar diminuir esses números, para tentar melhorar essa situação. Muito bem, dados importantes aí que a Aline Bedin traz aqui pra gente, né? E pra coluna também, que fica registrado aí no nosso site, tanto em vídeo como também escrita pro pessoal conferir. Pauta difícil, complicada de falar, mas super necessária, né, Aline? Super necessária. E eu quero deixar também aqui bem claro para todo mundo, né? Que é possível pedir ajuda. Não se envergonhem em pedir ajuda, né? Existem profissionais capacitados para isso, então, se você não conhece nenhum profissional, converse com algum familiar seu, com algum amigo que possa te ajudar a buscar um profissional, né? Mas não deixe de pedir ajuda, porque existe outra saída além do suicídio, né? Então, sempre buscar ajuda. Tá certo, então. Aline, muito obrigada mais uma vez, tá? E é conteúdo extremamente necessário, que daqui a pouquinho também tá na sua coluna. Muito obrigada mais uma vez pela tua disposição de estar vindo aqui. A gente está sempre de portas abertas para você. Imagina, obrigada eu por essa oportunidade novamente, né? E daqui a pouco a gente vem de novo. Verdade, então a gente se espera, tá sempre convidada. E você confere muito mais acessando lanceseara.com.br. Já já todo esse conteúdo também tá na coluna Você em Foco. Até mais.